Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho! Eu sou a Shirlane Alcolumbre. Eu sou a Larissa Paz. E hoje a gente vai ter uma convidada muito especial. Estávamos um tempinho sem gravar, né? É a Ana Flávia, uma médica veterinária. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Que vem se especializando cada vez mais na área de marketing digital para médicos veterinários e clínicas também. E nós temos a honra de ter aqui várias dicas com ela. Ana, seja super bem-vinda. Muito obrigada. Falar um pouquinho da tua trajetória, falar um pouquinho do seu trabalho e dar várias dicas para os médicos veterinários, né? Bora lá tentar e aproveitar esse tempo, né? Que eu acho que o podcast, quando a gente traz assim e é uma mesa de veterinários, é justamente... Até porque se fosse fora daqui, quando tá veterinário com veterinário, a gente fala o quê? De veterinária. Hoje a gente vai sair fora da caixa. É porque caixa. a gente gosta, né, do que faz. Então, assim, é o nosso universo. A gente mergulha nisso. E pra mim tá sendo uma experiência muito incrível tá podendo mergulhar na veterinária através de algo que tá comigo desde pequena, que é a comunicação, que é a venda, que quando a gente entra na veterinária é tolhido, né? Sim. A gente não fala sobre isso. Não. E, então, a gente só fala sobre cuidar, sobre tratar doenças, tratar, de certa forma, da humanidade, porque a gente tem outras disciplinas que estão ali relacionadas à saúde pública, né? Então, eu, por muito tempo, já entrando aí nessa vibe de falar um pouquinho do meu histórico na medicina veterinária, eu me senti muito tempo no lugar errado. Porque eu achava que eu não fazia jus ao perfil de uma médica veterinária, que eu estava tomando o lugar de alguém que ama os animais e queria estar ali porque queria cuidar deles. E eu achava que quando eu escolhia a comunicação, quando eu escolhia a venda, óbvio que hoje eu falo isso assim, muito realista, muito conseguindo visualizar isso. Só que na época não, né? Então eu ficava assim, nossa, o que tá acontecendo comigo? Por que eu não consigo aprender dessa forma? Porque eu tenho dificuldade de entender farmacologia e eu, assim, eu ia atrás disso. Por mais que eu falasse que eu não entendia, que era mais difícil pra mim, eu não fugia. Tanto que eu fui da Liga de Farmacologia, fiquei por anos lá. E foi ali, eu digo, que a experiência de entender que a veterinária não é só sobre tratar. Porque quando eu entrei na Liga, a professora Débora, né, que é a professora e orientadora lá da Liga, a gente viu que para falar de farmacologia, você precisa aprender a falar várias outras coisas antes de falar de farmacologia, né? Sim. Então, ali foi onde eu comecei esse autoconhecimento sem saber, e tomar a decisão de seguir depois da graduação no marketing, né? Só que eu falo que tudo na minha vida aconteceu me forçou a ir, porque eu tenho 2 filhos, né? Os 2 foram durante a graduação, porque eu ainda tive eu passei mais tempo na graduação, né? Eu não fiquei 5 anos, eu fiquei 7. Sim. Né? Eu, por ter essa dificuldade de me sentir perdida, e eu entrei na faculdade com 17 anos, a gente entra muito novo, né? Bem novo. Você tem que saber muito de si, e eu não sabia muito de mim naquela Com época. 17 anos a gente ainda não sabe, né? Tá perdoada. Aí, 10 anos agora que se passaram, eu ainda não sei muito, mas assim, realmente tem uma diferença absurda, e você consegue olhar que é uma trajetória, você consegue, começa a compreender que é uma trajetória, que não é aquilo, porque até ali qual era o objetivo? Entrar numa faculdade e ter uma profissão. Sim. É sempre isso, né? Então, eu tava ali, eu tava com o pé ali, mas, tipo, não tava feliz. Eu tinha que estar feliz porque eu estava numa faculdade pública, eu tinha vários privilégios em relação... Eu tive essa sorte de ter os privilégios, de ter uma família que me incentivou a estudar, que me incentivou a ter a melhor estudo ali, tudo. Tinha tudo, né, dentro do bom e do melhor, vamos dizer assim, óbvio, com as minhas dificuldades, sim, mas dentro do que é Brasil, do que é a maioria da população, eu tinha privilégios. Porque eu não estava feliz. E se sentia culpada, né? Essa culpa leva a gente a não
a criar um bloqueio. E aí esse bloqueio foi comecei ali a reprovar algumas disciplinas. Porque eu sentia que, tipo, em vez de eu ir pra prova, eu não ia pra prova. Eu ia até lá, chegava na porta e falava, mas eu não sei, eu não sou capaz, meu Deus do céu. Aí eu falo, poxa, uma prova, hoje a gente tem que fazer tanta coisa. O que é uma prova? Não desmerecendo, mas... Porque na vida, mínimo, né? a vida adulta, você vai vendo que existem problemas muito maiores. Sendo mãe, uma prova e o seu filho doente, tipo, faço várias provas, pode me jogar aí, não sei, não estudei, Mas naquela época, na tua condição atual, aquele era um desafio maior, né? Sim, e aí voltando ali, né, então tudo levou a me forçar a ir por esse caminho do marketing, porque com os 2 filhos, eu ainda não queria, que a gente estava até conversando um pouquinho antes sobre maternidade. Então, eu não queria abrir mão da fase inicial do meu filho, perder tudo aquilo ali, porque a gente a gente é criada... Eu sempre gostei de brincar de boneca, sempre gostei de cuidar. Então, não fazia sentido eu trabalhar para pagar alguém para um momento que vai passar e eu não vou ter como voltar atrás. Exatamente. E quando a gente sai da graduação... o mercado de trabalho é difícil, ele sempre é difícil, mas o começo, por você não entender como ele funciona, é mais difícil ainda. E o meu plano era fazer residência fora do estado, era outros, porque, enfim, eu também acredito muito nisso, que você tem que ter o estudo para fazer uma cirurgia, porque a graduação, ela te dá essa possibilidade, só que eu acredito que eu tinha que ir atrás de um estudo mais aprofundado naquilo para poder entregar isso para o mercado de trabalho. Sim. E eu não conseguia fazer aquilo naquele momento, por causa das minhas crianças. E aí, cheguei a atuar na clínica por alguns meses, só que muito difícil, limita muito, é uma rotina cansativa, no começo não paga bem, e isso independente de se você conhece ou não, é a realidade do mercado, é a jornada profissional. Então, eu, antes de sair, né, durante a graduação, fiz vários bicos. Eu sempre vendi. Eu vendo desde pequenininha. Então, eu vendia travessa na escola. Empreendedora nata. Empreendedora. Eu vendia travessa na escola. Eu que vendia os meus livros, porque quando passava o ano, a escola liberava a venda dos livros para os alunos que iriam usar, né? Então, eu que negociava, eu que pegava o dinheiro, eu que conferia isso com 10 anos, 11, 12. As minhas tias faziam tudo. E antes disso mesmo, né? Uma cena que eu tenho muito forte, que eu falo assim, cara, é por isso que eu amo isso, porque tá no laço, tá na família. No Natal, a nossa família materna é muito grande. Nós somos 30 netos. Caramba. 10 filhos. Uma boa reunião. E a minha avó, né? O meu avô faleceu com 40 anos, não conheci. E, assim, uma cena que é muito forte e que eu amo. Assim, quando eu lembro, assim, me enche... Tipo, eu falo, cara, eu sou isso é minha família. Que era... Talvez eu chore porque minha avó faleceu recentemente, né? Então, tipo assim, é algo que a gente não vai viver mais. E aí, a casa da minha avó tem um quarto principal, tinha um quarto principal, e a minha avó sempre gostou, tipo, ela poderia ter o quarto dela, mas ela gostava de estar onde tá, ver o movimento da casa. Então, nessa casa, em cima, tinha 2 quartos e tinha aquela sala central, mas o quarto dela era na sala central. Então, todo mundo que rodava ali em cima ia ter acesso ali, né, ia passar por ela. E eu lembro que a gente colocava várias redes, isso é interior, Abaetetuba. E eu lembro das minhas tias que moravam em Belém, ir para Abaetetuba e o Natal ser um grande negócio. Ali naquela sala. Sim. Então, tinha uma tia que estava vendendo bijuteria, tinha uma tia que estava vendendo roupa, sandália, tinha outra que trazia brinquedo. E rodava muito bem, porque a gente... Era muita gente, então só o amigo invisível da família já fazia o comércio girar. Exato. Era praticamente um shopping dentro da casa. E embaixo, porque querendo ou não, é muito do interior, né? Ou você é um servidor, ou você é um comerciante. Sim. Assim, não é uma regra. Mas é a maioria, é uma realidade ali do mercado do interior.
pode estar mudando agora, mas quando eu era criança era assim. Então, os meus tios também, o terreno da minha avó, ela dividiu. Então, eu tinha um tio que tinha lanchonete, eu tinha uma tia que vendia panela, eu tinha um tio que vendia material para bicicleta. Então, o comércio, vender, nunca foi pra mim, tipo assim, nossa, tem que vender. Era uma solução, tipo, vai ter o Natal, então, olha, eu tenho isso daqui é muito legal pra mim, invisível. Então, eu sempre vivenciei isso, né? Certo. E aí, então, tenho esse ponto, assim, na infância e que me acompanha durante todo esse tempo. Então, nunca parei. E aí, quando eu saio pro mercado de trabalho e me deparo com o valor que o veterinário recebe para ficar 8 horas, ficar 12 horas no hospital com uma responsabilidade de salvar uma vida, de cuidar de uma vida, eu falava assim, cara... Não é isso. Não é isso, porque eu sei que com a visão de empreendedora, eu sei que para ganhar essa mesma quantia, eu consigo esse valor de uma forma, com uma responsabilidade muito menor e com um tempo muito menor. Então, pra mim, não fazia sentido. Eu fui palhaça, eu fiz contação de história em aniversário, recreação. Bom saber. Eu sempre vivi isso, porque a arte também é algo que... A arte já entra ali na adolescência, Isso. né? Que é o que eu digo que é que me salva, porque eu não fazia esporte. Não era algo que eu conseguia desenvolver. Não tinha acesso ao teatro, não sabia o que era arte, porque venho do interior. Então, a minha mãe, por exemplo, eu acho que até hoje a mamãe nunca pisou no Teatro da Paz, não sei, ou pisou uma vez. Então, a arte não é algo que faz parte da realidade de quem é do interior. Óbvio que a gente consome a televisão, consome o cinema e tal, mas é muito ali limitante. Na época, tipo, eu lembro que a primeira vez que eu pisei no cinema foi quando a gente veio morar em Belém e tinha um passeio da escola. Então é isso, porque faz falta pra gente. Tipo, não é algo que a gente... Hoje não, né? Hoje a galera já vem, já quer. Isso é verdade. Mas naquela época que a internet não divulgava, que a gente não tinha... Era muito distante. Tipo, você vinha pra comprar roupa, vinha pra ir ao médico. Não vinha por entretenimento. O poder naquela época econômico não te permitia todo mundo do interior fazer isso, né? Então, a arte foi algo que eu não tive... acesso, vou colocar assim, tipo, incentivado, que a gente incentiva os nossos filhos, né? É diferente. É diferente. E aí, eu não tinha isso porque não fazia falta. E aí, quando eu entro ali com os 14, 15 anos, eu entro no teatro do Colégio Santa Rosa. Na época, eu achei um absurdo ir pro Santa Rosa, porque o meu foco era passar numa faculdade pública e eu tinha que ir para um colégio que fosse totalmente estimulado a estudar, né? Aquela visão. E aí eu fui pro Santa Rosa, que a gente tive que escolher com as minhas amigas ali. Fui pro Santa Rosa, teve a seleção pro teatro, liberaram, né? E aí aquele esquema, você tem que ter notas boas, tudo. Então foi um estímulo, assim, pra mim, o teatro em si. Me descobri muito, é algo maravilhoso. E eu digo que tá comigo até hoje. Sou eu, é o que eu acredito, eu trabalho muito com a questão da conexão, eu sou muito intensa nisso, então pra mim não tem meio, tipo, se a gente vai se conhecer, se a gente vai conversar, eu quero me conectar, eu quero expor os meus pensamentos, eu quero gerar isso, e no teatro eu sentia isso, muito, eu conseguia fazer isso, né? E aí quando eu saio ali, eu fiquei... A minha mãe, aquela visão da pessoa do interior, teatro, não... Teatro drogas, teatro não serve, né? Era a visão que a minha mãe tinha, era o conhecimento que chegava era o pra que ela ela. tinha de ideia, né? Isso. Não que não... Brincadeira. Não, brincadeira. A gente sabe que não é só isso, Não né? é só... É em qualquer lugar, né? Hoje em dia ela tem essa visão. Tanto que quando eu saio da graduação, saio para a graduação, e aí eu entro na palhaçaria, no período de greve ali da UFRA, que ela vê que eu tava fazendo trabalho voluntário, tava levando arte pra dentro do hospital, e as pessoas começam a falar com ela sobre, nossa, que legal, que bacana, quando ela entende que ela ouve, é muito importante o trabalho que ela faz, ela começa a ter acesso... Tem uma outra visão, a outra né? visão que ela não tinha, né? Então, assim, mas na época isso foi um bloqueio, porque, querendo ou não, e hoje, sendo mãe, entendo completamente.
ela tava cuidando de mim, ela tava me Claro. protegendo. Então, hoje... Antes, não. Revoltadíssima. Mas agora eu tenho total visão. Mas isso influenciou na minha escolha da graduação. Que aí eu fui pra veterinária. O que te motivou? Saber? Cara... Porque é só o fato de gostar, a mãe era apaixonada pelo bichinho bonitinho. Não, o meu é horrível, não dá. Tipo, não dá nem pra fazer o dia do médico veterinário, porque eu sempre amei, não sei o quê. O meu foi simplesmente porque eu tinha que entrar numa faculdade pública. E a minha nota dava pra passar na UFRA. Bom, sincera, é o certo. Eu falo isso, porque é isso. Tipo, isso que Isso. fazia eu ter o sentimento de culpa na graduação. Entendi. Entendeu? Porque, Agora- assim, eu não tava ali, porque eu sonhei a vida toda. É, porque ser- senão, se fosse buscar esse autoconhecimento, com 17 anos não dá pra ter essa decisão tão Não. certa, né? Teria ido mais pro rumo do marketing mesmo. Ter ido pro rumo do marketing e ter feito dessa forma. Só que assim, Deus, ele tem toda uma trajetória pra gente dos detalhes, né? Sim. Hoje, digamos, é uma profissão muito legal. Não é só legal, é uma profissão que tem um propósito muito lindo, né? E dá pra você crescer. Sim. E você tem vários ramos nela que você se conecta. Então, você E- encontrou e, esse, que foi inclusive, maravilhoso. Ela Foi tá importante numa área passar. que é, assim, muito pouca explorada e muito necessária. Exatamente. E extremamente necessária, que eu acho que, assim, nós, médicos veterinários, estamos descobrindo há pouco tempo, mas que hoje tudo envolve isso. Porque hoje ninguém vai mais, sei lá, olha, eu tô precisando de um veterinário, deixa eu ver aqui no Google, não sei o quê. É Instagram, é mídia social, não, deixa eu ver, olha, eu já vi que esse aqui, olha, tu viu esse post que ele falou sobre Sim. isso? É igual que o fulaninho tem, é igual que o Totó É tem. isso mesmo. É nele que eu vou. Então, hoje, quem não está na mídia, Seu não cartão de adianta só visita, ter a né? técnica, É. é o cartão de visita. Aí é isso que me bloqueava, né? Então, é porque é longa a história, não dá pra eu falar, tipo, eu Então- escolhi, a resposta ficaria muito rasa. Sim. Mas é porque, assim, nada foi, tipo, planejado, nada foi pensado. E eu gosto de falar isso porque eu vejo que... eu falo porque eu queria ouvir alguém falando pra mim. Falando assim, nossa, eu vivi tantas crises dentro da graduação, eu não escolhi... É um eu monte. fui porque era o que eu tinha, era uma necessidade, porque se vende, que é real. Quando criança, eu amava mesmo os animais. Eu tenho foto. A minha Mas mãe. você não imaginava cuidando deles. Até porque eu não tinha acesso a veterinário. Nunca levei veterinário no interior, nunca levei. Então, assim, aí quando eu entrei, a minha mãe via eu fazendo algumas coisas, ela fala: isso até combinou mesmo contigo. Porque eu já pegava animal de rua. Eu via, assim, eu parava, eu tava eu sempre fui assim, eu sempre parei, tipo, fazer carinho, de querer brincar. Sim. Carente, talvez, eu tava muito sozinha ali. Mas, Queria alguém pra conversar na rua. mas eu sempre tive esse sentimento, Aham. que é gerar conexão. Sim. E pra mim, independente de qual espécie. Assim, Entendeu? Então, assim, tanto que a mamãe, eu sempre chorava, eu pegava vários. Tem foto minha que a minha tia tinha gatinho, eu pegava em casa e só que era muito pequenininho. Então morria logo, tudo. Nossa, parecia que aquele animal estava comigo. E é engraçado que é uma coisa que eu tenho, uma memória muito forte que eu tenho na minha cabeça, assim, de lembrar ali, eu tinha 3 anos, de ver o gatinho, tipo, papai, não, porque gato não. Animal dentro de casa, nem pensar. Né? Isso não existia no Não interior. existia. Não, ele vai dormir lá fora. Aí quando eu acordava, o bichinho morto, aí pronto, e era o choro e tal. Só que eu não via isso como uma profissão. Então, sim, se eu for parar pra pensar, eu tenho muito isso, eu tenho esse amor. Amo a natureza, amo sempre, tipo, a natureza sempre me envolveu. Então, aí é o processo do autoconhecimento. Então, hoje eu consigo não me culpar por não estar cuidando tudo, Sim. nem sempre, porque vem uma cobrança externa, tipo, ajuda aqui e tal. Eu falo, cara, eu não sei responder. Eu posso te encaminhar, eu posso te ajudar a encontrar o lugar certo pra isso, mas de, tipo, depois a pessoa ficar brava comigo, de ficar chateada. Só que realmente eu não tenho esse conhecimento. E aí eu tenho que trabalhar, é um negócio que eu tenho que trabalhar aqui assim, mas é algo que tá dando certo, entendeu? E o marketing é meio que isso. Eu tenho noção de mercado, como eu falei pra vocês. Eu sabia que pra fazer R$80, não sei se pode pôr, mas pra fazer R$80, eu poderia fazer uma festa de aniversário por 3 horas.
E eu ainda ia comer comida de aniversário, sabe? E não E ia aí- ter a responsabilidade Exato. de salvar uma De salvar vida. uma vida. E muito pelo contrário, era algo muito mais leve, porque as pessoas esquecem disso. É fofinho, é bonitinho, mas vai ali numa emergência, vai um animal sangrando, uma família chorando, uma pessoa desesperada. Cara, é uma pressão absurda. Hoje, apesar de estar no marketing, eu tenho acesso, eu vejo a rotina dos meus amigos veterinários e eu me sensibilizo. Então, assim, se tá caótico, eu ativo o conhecimento básico ali da veterinária clínica e fico ali no suporte. Tipo, fico assim, família, venham aqui, abraço, tudo, porque os meus amigos estão ocupados salvando uma vida. Porque, óbvio que nem sempre dá pra fazer isso, né? Também eu até brinquei com eles, eu falo, ser gestora de crises. Porque tá caótico e você tá ali dando um suporte para que o seu amigo veterinário clínico possa focar em salvar a vida. Exatamente. Mas como a gente não tem conhecimento disso, as pessoas não entendem, a gente não dá para acolher todo mundo, a gente vai priorizar. E isso é extremamente pesado. Eu falo assim, cara, R$80 para vivenciar isso, não, eu vou ter que buscar outra forma. Falando como empreendedora. Porque a gente ainda fala muito assim, fica muito preocupado, né, em falar sobre isso, porque quem vai ver, você que está vendo, né, fala assim, poxa, ela tá fazendo cálculo aí. Sim, estou fazendo cálculo, porque é a minha profissão e no final do mês eu tenho que pagar a escola, eu tenho que pagar. Então, eu tinha que fazer um cálculo. Sim. E com o marketing, e que eu já estava trabalhando, porque na graduação também, como eu peguei a pandemia ainda, eu peguei 2 filhos e uma pandemia, na graduação, os trabalhos começaram a ser voltados para as redes sociais, porque era a única extensão que a gente tinha. Então, todo o nosso trabalho que tinha que fazer de extensão era o quê? Criar posts para o Instagram, fazer vídeo para o Instagram. Uhum. E aí, ali eu comecei a aperfeiçoar. Na Liga, eu já fazia, como eu falei, na Liga não tinha só essa parte. Então, a parte de pensar em como que é a promoção, né? No marketing, o marketing trabalha a promoção. Porque até isso a gente não entende. Hoje eu consigo também ter essa visão por estudar. O que é, onde o marketing vai atuar? Porque parece que quando a gente fala de marketing, parece que a gente está falando de empreendedorismo. Tipo, vai falar de venda, a pessoa vai solucionar o problema daquela empresa. O marketing, ele trabalha a promoção. A promoção não é o valor baixo, não é desconto, não é nada disso. A promoção é o meio, a praça onde você vai vender o seu trabalho, o seu serviço. E o marketing está envolvido ali, né? Obviamente que tem toda uma ligação, tem toda uma complexidade, mas se a gente for falar, o marketing é a venda. Como você vai expor isso sem parecer que você está querendo, por favor, compre de mim, né? E eu, por causa dessa história toda que eu falei para vocês, eu sempre tive a sensibilidade de saber como fazer isso. Por treinar. Assim, quando eu penso nisso, eu lembro das minhas primas. Tipo, eu tinha prima que fazia roupinha de crochê, de Barbie, porque a gente não tinha como comprar roupa de Barbie. Aí vendia por R$2, e a gente ia negociando ali. Mas era uma necessidade, porque eu não ia em Belém comprar. Então, ela fez o trabalho dela. Então, eu sempre via a venda como trabalhar algo em cima da sua necessidade. Solucionar problemas. Para mim, Sim. isso é quando você quer empreender, você está buscando soluções. Você não está conformado com o que tem no mercado. Você quer trazer algo que ainda não tem, na sua maioria. Vai ter gente que vai querer só vender, tudo bem. Mas, assim, até pro cara que quer só vender, ele vai ter que pensar isso. E aí, como eu sempre tive essa sensibilidade, tipo, eu não queria que fosse só o trabalho da escola. Eu não queria, da escola, da faculdade. Não queria isso. Não queria só criar um post para tirar 10. Eu queria pensar em como a seta, já fazer o carrossel elaborado. Obviamente que... Gerar conexão, gerar valor. conexão. Realmente trazer informações importantes. Então, ir atrás dos artigos. Entender qual é aquela informação. O que realmente vai ajudar. Porque não adianta você usar uma comunicação técnica, né? Se o Instagram é para todo mundo. Como falar que você tem que aquecer o animal? O que é aquecer o animal? Talvez pro tutor, meu Deus, fogo, não sei o quê. Mas você vai colocar ali aquecer. Colocar ali no forninho. Então, tipo, pensar nisso, dar dicas, usar a luva, colocar um paninho, colocar um jornal. Então, tudo isso, eu sempre tive essa preocupação. Então, a minha venda, o meu marketing sempre foi isso, sempre foi pensado dessa forma. E aí, quando eu saio, eu vejo um mercado que tá
pipocando de marketing, que todo mundo precisa estar nas redes sociais, todo mundo precisa vender, todo mundo precisa se comunicar. E eu falei assim, cara, o veterinário não faz isso. Só que aí vem aquela insegurança, porque aqui na nossa região, a gente ainda, eu não vou falar que não tem, a gente ainda não tem uma comunidade de veterinários que são gestores, empreendedores e marqueteiros, vamos colocar assim, que se conhecem, que desenvolvem um trabalho juntos. Então, a gente se sente muito sozinho. A gente acha que a gente tá pirando. E aí eu tava até comentando que eu tava achando isso até eu ir pro Rio. Porque no Rio, obviamente, o mercado ali veterinário, mais tempo e blá, 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 toda aquela história que a gente conhece. Mesma realidade. A comunidade dele já existe. E aí eu vi um monte de gente lá. Eu falei, eu vi um monte de veterinário louco. Aí eu não tô mais me sentindo uma louca solitária. Né? O cara que é da comunicação, que ele é da gestão, ele é um pouco doido, ele é diferente, a gente não tá acostumado a ver. Porque a gente é sonhador. A gente vê um mundo que ainda não existe. Então, a forma como a gente fala, a forma deixa que a gente o pessoal espantado. Fala assim, nossa, é muito doido. E pra mim é demais, porque eu vi ali tudo o que eu via em outros lugares. Na palhaçaria, via no teatro, via na minha casa, no comércio, eu via ali. Eu falei, opa, então não é algo exclusivo, que é só... Não. Só eu sou diferente, não é isso? Não é isso, não é nada disso. O que me dá medo ainda, assim, mas eu vou, porque eu falo que mesmo com medo eu vou. Não existe não ter medo, porque sim, tudo existe risco, né? Óbvio que a gente tenta ali ver quais são os riscos e escolher. Mas se tudo tem risco, eu vou escolher o risco que eu quero enfrentar. Então, eu falei assim, se for para escolher o risco de fazer algo novo no mercado, eu vou pro marketing. Eu não vou conseguir... Aí foi totalmente... Comecei a pensar como uma empreendedora, comecei a pensar em carreira. E aí eu comecei a pensar assim, tá, para eu ter uma pós, para ser uma especialista na clínica, eu vou ter que investir isso por tantos anos, né? Que não é barato. Aí tudo isso, e aí eu fui pesando, fui calculando e falei, cara, eu gosto tanto de comunicação. Assim... também é algo que a gente fica... Não é acostumado a falar com as coisas que a gente é bom, né? Fazendo. Mas eu sou boa fazendo comunicação. Eu sou boa vendendo. Porque não é porque eu tenho dom. É porque tá comigo desde pequenininha. E você vem desenvolvendo mais. Exato. Então, tipo, eu sempre trabalhei isso. E aí é por isso, não é algo, nossa, você é tão boa. E sempre foi algo que eu ressaltei. Quando eu fazia terapia durante a graduação, eu falava, mas eu vou matar um cachorro porque eu não vou lembrar do fármaco, eu não vou lembrar disso, como é que eu vou fazer isso e tal. Aí a minha psicóloga falava assim, aí ela fez um trabalho na época que ela estava atendendo muito aluno da UFRA, né? Aí... Olha, você me desculpa, mas... O consultório dela já da UFRA. Eu achei graça, porque tu falaste da UFRA. Pô, é muita pressão psicológica. Falta deixar os alunos doidos. Nessa época só tava a UFRA, ainda não tinha as outras faculdades. Mas é porque é uma pressão tão... É essa pressão de, tipo, eu tenho que salvar vidas e talvez eu não consiga. Isso é o que acho que mais pesa pra gente. E aí, na época, até a professora Débora foi a responsável de levar esse projeto. E foi aí que eu também comecei a trabalhar sobre saúde mental, que também era algo que eu não desenvolvia. E algo muito comentado agora, por exemplo, o Marcelo veio no podcast passado, ele ressaltou muito isso, porque ele dá já anos com vários veterinários, né? Então, assim, o veterinário precisa começar a olhar para si, esse autoconhecimento, se cuidar, entendeu? Poder... E se fizer na graduação igual você fez, melhor ainda, entendeu? E assim, também não vai ser... Olha, a gente tá falando isso, assim, talvez não funcione. Mas eu falo que hoje eu tô num lugar que eu tava pedindo há uns 3, 4 anos atrás, que era aceitar que são momentos. Porque parece que quando a gente sai, assim, é uma ânsia para que tudo se resolva, para que tudo saia como planejado, que você sofre muito, muito. Eu sofria muito, porque a gente quer a pose, a gente quer ser veterinárias gatas, igual essas duas aqui. A gente olha, a gente que tá na graduação. Mas aí é isso que eu falo, tipo, mas quando a gente começa a escutar
que a gente acompanha. Sim. É isso que me encanta. E volto a repetir. São as conexões. É isso que me move dentro da veterinária e me envolve nesse trabalho da comunicação. Porque quando a gente começa a gerar comunicação e que é o marketing que eu busco fazer, que é o marketing que traz a essência da pessoa, que traz os valores das pessoas, independente de quais sejam, porque cada valor tem a sua importância. Mas quando a gente coloca isso, a gente gera conexão. A gente mostra que não é do dia pra noite. E isso vai acalmando o coração, porque é algo que dói muito. Até porque a gente olha pro outro e fala, caraca, como? Tão rápido assim? E não é, o processo dele foi demorado também, né? A gente entendeu o processo de cada um demora. Às vezes, por exemplo, naquele tempo, a sua dor maior é enfrentar uma prova. Hoje você já vê que tem dores maiores, né? Exato. Somente um filho doente é desesperador. Então, assim, cada processo vai tendo seu momento. E a gente só entende isso com a maturidade mesmo. Depois pega umas porradinhas e vai e aprende. Isso mesmo. E cara, aí tá hoje nesse momento de... Óbvio que quando eu falo que eu tô com o coração calmo, não é que eu não fique desesperada, surtada. Tem os dias. Só que hoje eu entendo que são aprende que são momentos. E aí, tipo, respira, tudo. Aquilo não vai resolver, mas eu preciso, porque é desesperador. Vai vir as questões que eu preciso resolver. E aí, mas tá nesse lugar de entender, tá fazendo com que esse processo seja muito mais divertido. E leve. Leve. Né? Apesar dos pesares, assim. E eu acho que é isso que eu tento trazer com o marketing na veterinária. Hoje você só trabalha com marketing na veterinária. Isso, eu não E é atendo. só na veterinária. Não só na veterinária. Por enquanto, o que eu vi, assim, que não dava pra ser só na veterinária, né? Porque ninguém faz isso aqui. Aí eu chego e falo assim, oi, tudo bem? Olha, eu estudei, fiz uma pós, sou veterinária, estou apta pra fazer marketing veterinário. Será? Ainda tenho muitas coisas a melhorar enquanto essa profissional, porque são muitos erros que a gente busca, acaba tendo, que é natural também hoje, eu consigo ver, e para você acertar, para você entender, porque a gente, quando a gente não tem a noção do que é empreender, o que é fazer marketing, a gente quer resultado a curto prazo. Todos nós queremos. Todos nós. A gente quer postar alguma coisa, viralizar, atrair 1 milhão de seguidores. E aí, quando você Só fazer besteira. E aí, nesse processo, você vai cedendo enquanto profissional. Então, eu não estava preparada para isso. Porque o cara quer, e isso é uma responsabilidade grande para quem tá nesse processo. Ele quer a mudança imediata, ele quer... E eu não podia gerar isso. Hoje, eu aceito esse desafio, só que, assim, eu deixo muito claro que não vai vir agora. Porque eu entendo o processo do que é o marketing, do que é empreender. Então, às vezes, o cara me contrata porque ele acha que o marketing é porque tá faltando divulgar, tá faltando frequência no Instagram. Cara, não é, porque o seu atendimento não tá tão legal. Não faz todo um conjunto, né? Não adianta querer só que o marketing salve. Né? Exato. Mas o marketing é muito importante, sim. Eu acho que hoje em Belém tem muita gente que não faz ainda, muitos colegas, muitas clínicas que não fazem. E aproveitando esse gancho, eu queria te perguntar, fala pra gente a importância de uma clínica veterinária, de um médico veterinário se posicionar na rede social. Por que eles têm que fazer isso hoje? De uma forma bem clara, para esse pessoal entender o quanto que é importante eles estarem em rede social hoje e investirem no marketing, na mídia social. Porque a gente tem que estar, é porque a gente quer alguém que seja conhecido. A gente não quer um estranho. Você não quer um estranho cuidando do seu filho. Você não quer um estranho cuidando de você. De onde ele vem, como ele fala, quem vai com ele. Se as pessoas não sabem quem são, quem faz parte do seu segmento, ela não vai te encontrar ou ela não vai querer ir. Porque você é um estranho. E o marketing é para justamente mostrar que você não é um estranho para essa pessoa. Então, se você é agradável, a forma... E isso, o que eu acho muito legal, é porque quando... E a gente escuta isso na graduação. Tudo depende. Na veterinária, qual era a resposta? Tipo, era lá a parte de gado. Aí o professor perguntava alguma coisa, qual é a resposta? Aí todo mundo tentava dar uma resposta certa. Ele fala, depende.
porque depende do capim, depende se vai chover, depende do período, não sei o quê. No marketing é a mesma coisa. Acho que é por isso que eu falei assim, não, o marketing é da veterinária também. Porque a resposta é depende muito, só que o marketing é para justamente gerar conexão e para que você não seja um estranho. Então, lá, a pessoa vai ter acesso ao endereço que você atende. Ela já tem uma visualização de como é o local que ela vai ser atendida, né? O marketing, na comunicação, no marketing, a gente trabalha a gente tem que desenvolver todos os sentidos, né? O que a gente tem conhecimento é que o que mais agrada, o que chama mais atenção é o olfato. Por incrível que pareça. Por isso que eu falo assim, aí a pessoa me chama ou chama alguém para desenvolver o seu trabalho, faz ali um carrossel, Eu tenho que fazer alguma coisa cheirosa, vai. Mas é isso, é sério. As pessoas ficam tão preocupadas com as redes sociais e assim, por mais que eu esteja desenvolvendo marketing digital, a gente tem que fazer uma curadoria e falar assim, cara, o marketing está funcionando, ele está te dando esse resultado, porém, você não está desenvolvendo isso. Quando a pessoa chega lá, não é tão agradável como parece na rede social. Então, assim, por isso que eu digo que você já tem que experimentar. Tipo, eu não sei qual é o meu segmento, eu não sei se eu quero só cão e gato, eu não sei se eu vou atender depois só uma especialidade. Vá fazendo e vá experimentando, para você já ir se acostumando. E quando você entender o seu segmento, o que realmente você quer oferecer, óbvio, se esse processo estiver antes, facilita quem você quer chamar, né? Mas o marketing é importante justamente para que você gere conexão, você não seja um estranho para aquela família, e que para as pessoas, elas... Peraí que eu dei um bug, é tanta coisa na cabeça. É assim mesmo, é muita coisa pra gente explicar, na verdade, pra falar necessidade, né? Mas assim, é pra você não ser um estranho, você gerar conexão e você ali já tá mostrando que cliente você quer. Você tá nichando. Porque veterinário ainda e ainda vai ser por um tempinho aí. Você é veterinário? Ah, fulana, olha isso daqui. Aí quando vê um animal silvestre, você só atende cão e gato. Quando você já vai falando ali, eu falo também que é um lugar de educar. Então, quando você vai educando através da rede social, a Luísa Quintela até comentou, né, no evento que ela estava lá, que ela fala, muito veterinário vem e reclama de que o pessoal pede olhadinha. Ela falou, nenhum cliente meu pede olhadinha. Por quê? Porque será que ela tem milhares de seguidores? Não. É porque ela fala sobre isso. Ela já educou. Eles já ficam com vergonha. Ela educa. Então, ela coloca memes. Ela não vai... E eu falo assim, não adianta... Eu, né, não sigo a linha não gosto muito de ser agressiva. E, às vezes, o agressivo nem vai ser o tom de voz, tudo. Mas, assim, quando você fala... Eu gosto de ressaltar. Eu trabalho assim. Não tô falando que é certo ou errado, tá? Sim. Como eu falei, tudo no marketing depende da sua linha de trabalho. Só que eu não gosto de falar assim, não me peça olhadinha. Quer olhadinha? Eu não gosto disso. Porque o cara, ele só entende, ele vai só reforçando aquilo. Ele só quer... Você não pode reforçar. Tá dando certo? Porque até agora não pararam de pedir olhadinha. Então, será que você mostrar uma brincadeira, tipo, aqueles vídeos de, tipo assim, eu chegando pedindo olhadinha pra alguém da odonto. Os vídeos que mostram, tipo assim, eles fazem comparação, a pessoa começa a falar, realmente faz sentido. Então, essa a importância, é você educar e impor os seus limites. Talvez você dê a olhadinha, né? Mas cada um, que eu acho bem difícil hoje em dia, porque, enfim, não faz parte do nosso serviço. Então, a internet, o marketing é para isso. É conseguir concluir, né? Acredito que é conexão, Sim. Gerar familiaridade e educar o seu cliente. Ótimo. Ana, vou te dizer uma coisa. A gente tem aqui um monte de pergunta. Tu te vira e temos uns 20 minutos, eu acho. 20 minutos. Tu vai dividir aí o tempo. Bate e volta, porque tem muito perguntas importantíssimas que os veterinários, eles querem saber, né?
Então, assim, como a mídia digital, a gente vê que ela tem transformado não só a vida dos médicos veterinários, mas é um público que tem ficado cada vez mais, né, na mídia digital. Então, como que isso facilita essa conexão entre o veterinário e os tutores? Aí não é tanto o marketing. Aí já entra mais o empreendedorismo. Então, as pessoas acham que o marketing que vai trazer isso, só Certo. que a verdade vai ser o estudo do empreendedorismo. Então, entender o seu negócio, por mais que ele seja um CNPJ, uma clínica, ou seja, a pessoa, né, desenvolvendo um atendimento ali, tudo, você tem que entender o que é o seu negócio. Porque você vai colocar no marketing o que é o seu negócio. Certo. Entendeu? Deu pra Sim, ficar clara a sim. resposta? Deu sim. E hoje, para a medicina veterinária, quais são as plataformas que tu achas que são mais eficazes para a gente divulgar o nosso serviço? Olha, isso daí não é uma resposta fixa, tá? Porque o que a gente vai ter que acompanhar a demanda, e aí quando você também tem o entendimento do seu negócio, você consegue escolher as plataformas. O que a gente tem de conhecimento? O Instagram é o aplicativo mais baixado no Brasil. Então, lá vai ser o melhor lugar, né? Falando de alcance. Mas ali segue o Facebook, segue o WhatsApp, que não é considerado uma rede social, só que é um meio de comunicação. Então, depois vem o WhatsApp e depois o TikTok. E aí, você precisa entender aonde é que está o seu público. Aí você vai ter que fazer uma pesquisa. Por isso que eu falei que estudar o seu negócio antes, eu acho que é o fundamental, independente se for veterinária ou não, é entender o seu negócio. Porque quando você entende o seu negócio, você consegue dar informações para quem você quer contratar para fazer o marketing, ele entender aonde está o seu público, entendeu? Entendi. Então, talvez, hoje a gente está com uma demanda muito grande de animais idosos, né? Os cuidados paliativos, tá muito forte isso, os animais estão chegando numa idade mais avançada. Quem são esses tutores? Né? Então, a gente tem ali, aí entra que a gente tem a família do pet e a gente tem um pet. Então, a gente tem que ter esse entendimento, porque talvez seja uma senhora, né? Ali de 80, 70 anos, ela não vai consumir tanto. A plataforma mesmo mostra. Não vai. Não tem tantos seguidores. A faixa, pelo menos nas contas que eu tenho acesso, ali são pessoas entre 20 a 40 anos ali, e 50, mas 70, 80 você já não tem. Então, aonde vão estar essas pessoas? Aí, será que eu tenho que investir no outdoor? Será que eu tenho que procurar aí aparecer na televisão? Participar daqueles canais que tem, quadro, né? Os quadros que tem. Entendi. Então, assim, é isso que hoje eu tento falar. Não é só o digital. Por mais que eu desenvolva muito mais lá, porque é um meio mais barato, óbvio, e de mais... Por ser mais barato, acesso das de pessoas, maior né? acesso, né? Porque televisão ali você tem um alcance absurdo, óbvio, só que é um valor extremamente alto, né? Para quem tá iniciando. Então, a resposta sempre vai ser, entenda o seu negócio e você entenderá onde terá que investir o seu marketing. Mas é isso. Aí, voltando assim, não, mas eu quero desenvolver, não quero entender meu negócio, é muita coisa pra minha cabeça. Vá pelo Instagram, que por enquanto, ainda esse ano e provavelmente até 2026, 2027, é a plataforma mais baixada no Brasil agora tem que entender que lá é entretenimento, tá? Tipo, esses meios são entretenimento. Então, tem que saber fazer esse marketing nesses lugares. Perfeito. E existe algum impacto negativo que você percebe no uso das mídias digitais por profissionais da nossa área? Sim. Quais são eles? Não saber dividir o pessoal do profissional. E quando eu falo isso, a gente estava até discutindo. A gente estava conversando sobre isso. Quando eu falo dividir o pessoal do profissional, é porque, assim, muitos de nós usamos o Instagram, usamos essas plataformas para entretenimento. Então, a gente consome. Se a gente for pegar, a gente fica 5 horas, dia, Só 6, vendo coisinha. 7, só vendo coisinha, né? E aí, quando a gente não tem ali, quando a gente abre um espaço para o trabalho, aí a gente tá lá no entretenimento, aí bate assim, cara, mas eu podia estar gravando um vídeo, eu podia estar desenvolvendo o meu Instagram profissional, mas eu tô aqui, tô vendo besteira e não tô trabalhando, sendo que aqui também é a área de trabalho. Então, eu acredito que é isso, não ter o entendimento do seu negócio
e não saber, assim, até que horas eu tenho que ficar ali no Instagram. Aí entra mesmo um profissional, tipo, quais são as estratégias, qual é o momento que eu vou estar ali, como é que eu vou me organizar para isso. Porque realmente você vai, e aí dá certo. Eu vejo muita gente falar que dá certo o seu negócio, independente de quantos seguidores ou coisa do tipo, assim. É um lugar que dá certo, entendeu? Só que se você tampar os olhos, é um negócio que vai te consumindo. E aí você vai pirando, porque uma hora você não quer falar, você não quer. E tudo bem, ai meu Deus, e tudo bem, é isso, né? Mas, tipo assim, realmente é porque tem uma hora que, da mesma forma que a gente, apesar de ser veterinário e vai se encontrar e vai falar de veterinário, a gente quer fofocar. A gente não vai falar só de veterinário. Então, por que de achos eu acho que quando eu escolho trabalhar no Instagram, eu vou usar a rede social só pra trabalhar? Entendeu? Então, eu acho que é não entender esses limites. Não saber que vai ser uma extensão e não vai ser você, né? Porque a gente vê muito assim, você tem que mostrar seu dia a dia, você tem que fazer isso, você tem que usar hashtag. Cara, nenhum de nós vive de regra todos os dias, vive de rotina todos os momentos. Óbvio que são necessárias, tudo mais, não tô falando isso, né? Sim. Ela existe, ela é necessária, só que também você tem que saber usá-las, porque senão você fica ali, mergulha naquilo e tem uma hora que você tá cansado, você não quer mais, e aí você fica... Isso porque eu falo que eu tive que passar por tudo isso pra falar, não, gente, faz parte do processo também, porque você acaba não querendo postar. Você cria bloqueios e aí prejudica todo o trabalho. Então, o que eu vejo, assim, mais é isso. E aí também a questão ai, pera. Não é culpa, né? Mas, tipo, de você postar alguma coisa e aí as pessoas esquecem. Se eu posso falar o que eu quero, as outras pessoas também podem. Aí lá vem os haters, né? Aí você tem que entender... A gente vai entrar nesse tópico. Pois é, aí tem que entender o que é realmente, né? O que você quer. Não, eu digo assim, o que é um comentário negativo, né? Tipo, a pessoa que só quer encher o saco. Ou é uma crítica mesmo, né? Ou é uma pessoa que só tem conhecimento daquilo. Então, tem que estar à disposição para isso, entendeu? Eu acho que são duas coisas que a gente acaba não sabendo lidar e cria um bloqueio e a pessoa tá indo muito bem e ela para. Eu acho que é isso. Essa pergunta não tá aí no script, mas que eu acho que ela é importante. Ao teu ver hoje, como mídia social, a tua dica... Instagram pessoal e profissional são separados ou a pessoa ela é uma só? Depende. Vamos lá, porque eu acho que isso assim é super importante, porque ao mesmo tempo que as pessoas elas querem ver o lado pessoal da pessoa, elas só querem ver mais o lado pessoal. A pessoa tem que tomar cuidado para não mostrar muito do seu pessoal. No Instagram em que pelo sentido? Que eu vejo. Em que sentido? Apesar de eu achar que eu tenho um pouco de bloqueio, né? Mas não levando em consideração os bloqueios, eu acho que tem coisas que não devem ser postadas numa rede social profissional. Sim. Né? Eu vou dar um exemplo. Sei lá, a menina vai lá, ela tá numa noite lá e bebeu muito e passou mal, e aí os colegas filmaram zoando. Eu acho que não compete ir para uma rede profissional isso. De jeito nenhum. Jamais. Porque apesar da gente saber que todo mundo tem o direito a ter sua vida pessoal e ninguém tem nada a favor daquilo, eu acho que isso pode se respingar no teu profissional. E que sentido? Poxa, mas é ela que vai fazer a cirurgia da Filó? Entendeu? Tudo vai respingar. A verdade é essa. Tudo que você posta vai respingar sobre o que é você. Então, assim, eu até falo, porque as pessoas querem usar o Instagram, a gente esquece que o Instagram não é nosso. É um serviço que alguém ofertou para gerar rede social digital. Porque rede social, ela em si já existe, nós estamos aqui no momento de rede social, a gente está se conectando, então isso já existe. Quando a gente esquece disso, a gente acha que pode tudo, né? Pode tudo porque é meu, não é seu. Existem diretrizes. Tá no universo, assim, ó. As pessoas esquecem que elas apertaram concordo, né? Li concordo com o que tá ali. Então, elas esquecem que ali não é um meio público, muito pelo contrário, é um meio privado. Então, hoje, agora, se o Instagram quiser parar de funcionar, você perdeu todas as suas fotos, as suas legendas, isso não é seu. Alguém está ofertando e você está usando. E aí, o que eu coloco pra mim hoje em dia, quando eu vou gravar, eu tenho
profissional, que é o Fala Real Vet, onde eu desenvolvo, e tenho o meu pessoal que tinha as minhas coisas de adolescente, já... Nossa, eu estou... A gente vai dar um troço. Não, mas é porque desde... Não é isso, é outra coisa. Desde 2011. Desde 2011. Então... Olha, lá vai. Então, vamos botar aqui depois. Já, nos stories, lá vai. Revelações. Nem eu sei do que ela tá falando, mas tá bom. Mas, assim, coisas minhas que eu não quero. São memórias que eu criei ali que eu quero ter. Eu não queria pagar... E aí, antes eu tinha essa dificuldade, que foi o que eu falei pra vocês, que é um impasse de, tipo, eu tenho ou não tenho. Então, eu sempre penso assim, se eu acho que vai ser desagradável, sei lá, pra minha mãe ver, pro meu pai ver, porque eles me seguem. Ai, ótimo limite esse, hein? Se vai ser desagradável pros meus filhos, alguém ver e comentar com eles alguma coisa assim, por que de achos eu vou postar? Pra que eu vou compartilhar? Legal. Liga pro seu amigo, conta, deixa pra uma mesa de bar e conta assim, mano, tu nem sabe, encontrei aquele boy, e aquilo foi... Ali, se você não crivou, né, porque hoje em dia tem até umas pessoas que agora tem menos seguidores, o perfil é fechado, a gente coloca até uma foto de, tipo, que não é sua, pra não identificarem. Eu tenho amigos que fazem isso. Porque, tipo... Mas tem gente que faz isso porque crivou, ela entendeu, ela quer compartilhar isso, mas ela sabe que não pode pra todo mundo. Põe nos melhores amigos, tem essa ferramenta também, existe. Né? Mas aí, às vezes, eu fico assim, cara, se eu não posso falar, se vai gerar qualquer coisa que eu tenha que me justificar. Esse limite é legal. Se a minha mãe não vai gostar de ver, é melhor não postar. Não, eu falo isso. Porque aí no meu pessoal, por exemplo, eu contei uma vez a história que o papai, eu queria ir pra Disney, a gente, obviamente, não tinha dinheiro pra ir pra Disney, só que eu já tava estudando Santa Rosa. E uma galera ia pra Disney. Aí eu contei no meu pessoal que a gente foi pra uma viagem no interior do interior, aí tinha que ir de barquinho, tudo. E aí na volta veio só meu pai, a minha irmã e eu. E aí o papai contratou aquelas rabetinhas, né? E aí o pagamento era um dinheirinho e a cachaça do cara que ia levar a gente. Tipo assim, o que isso tem a ver com veterinário? O que tem a ver com marketing? Talvez ali a conexão, os sonhos, talvez um momento encaixe. Pois é, mas hoje momento em que eu tava dia, contando, não. Aí tem mais uma coisa também, que isso é muito engraçado, né? Porque tem muita coisa assim que tá muito tênue. Essa parte do você contar o seu dia a dia também é necessário pro profissional, porque tu pensa assim, eles não querem ver só tu medicando os gatinhos. Sim. Eles querem ver a tua piruíce, eles querem ver tu rindo com a tua amiga, eles querem ver eu e a Larissa dançando. Sim. Entendeu? Aí tu vai lá, o nosso post sério, falando bonitinho sobre o tratamento dos felinos, sobre como hidratar a pele dos Spitzes. Legal. Mas mostra as duas dançando tchan. Aí, moleque, aí bomba na rede social. Mas o Caio falou, né? O Caio falou isso aqui, eu vi um trecho dele. Mas tudo bem, porque a gente dançando tchan, as nossas mães vão aprovar, né? Eu amei esse teu limite, Tu pensa, se tem alguém que se a mamãe vai reclamar disso aqui... Não, é porque é melhor não postar. Não, eu já sou o contrário, eu já não quero postar nada. Aí ela fica assim, isso não tem nada demais. Eu digo assim, não, tá feio. Ela é muito... Não. Tá feio, não pode, vou passar vergonha. Ela diz assim, não, isso não tem nada demais, isso tá legal. Eu acho assim, muitas pessoas não acreditam em redes sociais, né? E é fato, as pessoas assim, vendem uma imagem que muitas das vezes elas não compartilham daquilo que elas vivem. É até engraçado que tem uma conhecida minha, eu, tipo, tava admirando, achando que ela estava na melhor fase da vida dela. Aí depois eu soube que ela não estava, teoricamente por algumas escolhas. Eu falei, gente, como rede social engana, e eu já tava toda empolgada. Então, assim, só que para o meu ver, por exemplo, pelo menos ao nível de maturidade que eu cheguei hoje, entendeu? Que ainda preciso muito, maduras, tá? né? Eu ainda não cheguei nesses níveis de maturidade. Pô, amiga, eu tô ficando velha, pelo amor. Eu também. Mas tem que chegar. Não, mas ainda tem muitas crises aí. Mas tem coisas que a gente já consegue. A Ana disse assim, não, porque hoje eu já tenho entendimento a essa aqui, porque agora com a minha maturidade, aí eu Não vem. Não é assim, não. Não, ela já tá... Já é uma coroa boa, já. Madura. Vai, eu sou. Vai. Então, assim, eu entendo que, pelo menos pra mim, sempre funcionou. Eu preciso ser sincera comigo primeiro, tá? E com as pessoas ao meu redor. Eu não consigo ficar postando muitas coisas que realmente eu não sou. Entende? Principalmente em stories. Ali tem um pouco
do que eu sou realmente. Lógico que eu não consigo postar 100% do meu dia. Sim. Ainda, eu não sei ser uma Virgínia. Só que a questão é que... Nem a Virgínia posta. Exatamente. Só que o pouco que eu, tipo, sou ali, mostro ali, tanto para meus clientes, porque era uma rede social pessoal. Eu tentei ter 2 redes. Realmente eu não consegui. Com a rotina Sim. que eu tenho, é muito puxado. Você suga muito essa questão de redes sociais para você focar, trabalhar. Isso exige trabalho. Por isso que tem profissionais hoje que trabalham te auxiliando. Você é uma delas. Então, assim, realmente é essencial. Porque dá trabalho, entendeu? Sim. Dá trabalho. E o que acontece? A tua vida acontece com outras coisas. E eu... Larissa, entendeu? Eu realmente reflito na minha rede social o que eu sou, entendeu? O pessoal vai ver lá as besteirinhas, vai ser eu mesma, entendeu? Eu não consigo passar meio que uma fake news ainda, Também eu não não consigo. Eu não consigo. Eu acho que então, não tem que tipo ser assim, isso. o meu profissional, se uma pessoa chegar lá, ela não vai ver muito nada demais, porque só tem cachorro e menino no meu Instagram, então não tem, não tem nada demais, Cara, só criança e eu pronto. também não Então, gosto. o que ela vê lá, entendeu? Vai refletir a minha essência. Se ela vai querer ou não na casa dela, tal, é uma coisa. Só que é uma porta de entrada. Eles realmente vão no meu Instagram, eles vão verificar. Sim. Quando eu chego na casa, eles já olharam, eles já viram e falam, olha, doutora, eu te vi tal, não sei o quê. E aí, por exemplo, se eu posto de um cachorro, não posto do outro, eles me cobram, que eu tava dando preferência para um, não para outro. Conexão, Então, isso é legal, familiaridade. isso é legal. Só que a gente precisa aprender cada vez mais como lidar com isso, entendeu? Ter esse equilíbrio, ter essas coisas, porque isso que você falou é verdade. Você vai fazendo, e se você tá num caminho legal, você fica sobrecarregado, depois não quer mais. Sim. Você não quer mais. Aí, pra concluir, né, assim, e isso tudo hoje que a gente fala tanto no marketing, que não é tão vendido, porque é vendido muito assim, crie conteúdo, tenha criatividade e tudo mais, é análise de resultado. Então, assim, o que você tá criando tá gerando o resultado que você quer? Porque, teoricamente, assim, a gente vai, mergulha nisso, mas é por isso que eu falo, você tem que entender o que você quer com o seu negócio e o que você quer com o Instagram pro seu negócio. Porque o seu resultado é gerar alcance, você vai trabalhar em cima disso. E é profissional, tem que entender Foco, que vai... né? Aí tipo, as pessoas querem encaixar no dia a dia em 5 minutos, porque tem que atender, tem que... Cara, aí o que eu sempre coloco é assim, se você tem um consultório, você não tem que mandar limpar ele, você não tem que deixar ele organizado, você não tem que ir lá visualizar, você não tem que chegar, olhar para todo mundo que tá na recepção. Aí eu falo, tenta ver o Instagram como mais um lugar, o teu consultório digital. Porque você não vai fazer em 5 minutos uma limpeza. Você vai tirar o sábado pra fazer a limpeza mais pesada. Boa. Você vai tirar a segunda-feira para avaliar se o custo que você... O dinheiro que você está investindo para pintar a parede do consultório faz sentido ou não, se tem necessidade. Então, o digital, eu gosto de colocar que ele é uma extensão do seu negócio. Não é uma coisa assim para você fazer a mais. Se você escolheu estar ali, da mesma forma que você escolhe a clínica e você fala assim, tá, eu tenho que ter X atendimentos dias, no Instagram eu tenho que ter X conversões no final do mês. Consegui, não consegui. Aí, o que tá faltando? Será que é aparecer mais nos stories? Será que é postar mais a foto do ciclano? Será que é fazer colaboração para que o meu post apareça no Instagram de outra pessoa? Aprender a fazer essa análise. Exato. Né? Então, a gente trabalha muito com que, tipo, acho que vai funcionar, acho que dá certo, preciso estar lá, mas eu preciso estar para gerar que resultado? Então, eu finalizaria dizendo assim, qual é o resultado que você quer estando no digital, criando um marketing, né? E mais que isso, qual é o resultado que você quer com o seu negócio? Porque provavelmente, se você não sabe, uma hora o digital, o marketing não vai fazer sentido para você. Ótimo. Perfeito. E aí? Estamos chegando ao fim. Esse assunto é muito longo. Muito longo, acho que vai ter a parte 2. Adoro, pode me chamar. O Eu nem gosto de falar, né? Então, poxa. Ela não está na área a gente errada, adorou, pessoal. porque assim, a mídia social é uma coisa que não tem como a gente fugir. Tá aí, a gente tem que estar presente. Os médicos veterinários, eu acho que todos os profissionais hoje, eu sou uma pessoa que eu procuro tudo pelo Instagram. E eu acho também. que hoje
90% das pessoas são assim. Só que a gente tem que tomar os nossos cuidados. Então, a gente colocou aqui algumas situações, porque é a realidade. Você não pode ser mais e nem ser menos. Para você tem que ter, é isso que tu falou, o equilíbrio, entendeu? Mostrar a vida social. Mostrar a vida social. As pessoas querem ver Porque isso. você vive, Querem né? ver os meninos Você da não tá- Larissa, entendeu? Sim. Querem, me pedem. Querem ver a gente aqui, ó. A gente tem os nossos Instagrams profissionais, mas querem ver a gente aqui gravando, fazendo as coisas de Gente, mas vou amigas. deixar claro, meu Instagram não é só profissional, é uma mistura mesmo. O meu era, agora não é é uma mais. mistura, porque eu não problema. consegui Mas- ficar com dois. Mas o profissional, ele tem que tomar É. esse cuidado da Sim. exposição Tem, dele, sim. porque ele tem que tomar conta o que ele tá mostrando. Porque, né, afinal de contas, aquilo ali também é para expor o profissional dele, né? Sim. Então é isso, a gente tá finalizando, a gente quer Ah. agradecer os nossos parceiros, né? Vamos falar rapidinho aqui dos nossos parceiros, um agradecimento que estão com a gente aqui no podcast. Hoje vai ser bem rapidinho, Vai, mas eles estão amiga. sempre conosco. É maravilhoso. Olha, eu e a X estamos... Olha, apareceu aqui rapidinho, ó. Fecha Produzidas hoje no Escova. Fecha Escova. São maravilhosos. São. Então, pessoal, se você quer uma make rápido, um cabelo bem arrumado, rápido e de excelente resultado, é só ir na Fecha Escova. Exato. Eu queria agradecer também a Averte, que está sempre aqui com a gente desde o início do podcast, é o nosso principal parceiro, né? Temos também outros parceiros também que são super importantes, a Maravilhosos. MSD, a Royal Canin, com a linha Super Prêmio de rações maravilhosas que a gente ama. Olha só, Fabiola, obrigada, tá? A Fabiola que arrumou tudo Sempre isso, ela muito tá, obrigada. ela nos ajuda, ela vem rápido, ela faz Tá tudo, sempre ela com a merece gente. o coração. Assim, Daqui a pouco vai ser roxa aqui junto com a gente também. A Droga Vet, farmácia de manipulação veterinária, que também tá aqui sempre com a gente, né? Não podemos esquecer também eu tenho que falar, né? Clínica Lógico. do Coração, a VetLife. clínica mais rosinha de Belém. Gente, tem 20 dias que eu fiz cirurgia em meus animais. E foi lá, e foi maravilhoso, tá? Posso contar como cliente. Aprovadíssimo. É, agora, além de vet que indica, ela também foi a cliente, Fui né? a cliente. A Tolly, que nos veste, né? Nosso com os look nossos maravilhoso. looks maravilhosos. E a Ellen Vieira, advogada, que é especialista na área de saúde, que também é nossa parceira aqui no podcast. Com certeza. E pra finalizar, Ana, é o seguinte, tinha muitas perguntas. muitas. A gente não conseguiu fazer nem Eu não metade consegui, delas. vocês perguntaram, né? Eu comecei a falar desde lá de Ana, não conseguimos Não fazer, deu vai ter que ter a parte 2, era muita pergunta. Mas, assim, foi maravilhoso ter você conosco, contar um Obrigada. pouquinho da sua trajetória. Até porque, né, essa é você, é sua trajetória, é sua emoção e é a sua essência. Então, isso é muito importante também ressaltar. Obrigada. Em um mundo que a gente vive conexão, mas a maioria delas são virtuais, essas conexões que são reais, elas são muito importantes. Então, eu gosto muito disso também. E gostaria que você deixasse um recadinho ali para os médicos veterinários que querem iniciar nessa carreira de marketing digital ou que já estão aí no mercado. Um recado muito especial para eles, dica maravilhosa. Pode mandar ver. Gente, o nosso mercado aqui em Belém ainda tá iniciando, tá? Só que a gente já tem ali no mundo, eu tive acesso e isso pra mim foi muito bacana. Não é só no Brasil, mas gente que já tá desenvolvendo esse trabalho da comunicação, de como fazer isso dentro da medicina veterinária e feita por médicos veterinários. Então, é possível, a nossa profissão é maravilhosa, porque a gente tá em tudo, né? Realmente a gente tá em tudo, o nosso conhecimento, assim, é vasto. E se há um sonho seu, independente do marketing ou não, mas se há um sonho, desenvolva isso, experimente e comece. Comece errando ali, comece ou acertando também, mas comece porque quanto antes a gente começa, antes a gente vai colher os frutos desse sonho. É isso aí. Muito obrigada por essa participação. Uma coach agora. Chegamos ao Ao fim. fim. Espero que vocês tenham gostado. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho! Você Você não mandava falar junto com a gente, não? É que tu... Não. Passou 2 Tem duas como tu horas gravar esse conversando com final, ela. só o final? Aí Você a gente passou edita 2 depois. horas conversando com ela. Eu e tu dá esqueci, dica, vocês não. sabiam? Eu esqueci total. Eu só fui lembrar quando a gente falou a primeira vez. A gente vai repetir aí, tu fala junto Tá. com a gente, tá bom? Tá. E a hora? Ficar na tela preta. Ah, Não, mas deixa aí. A Royal. lá vai. Pode deixar a Vai. Royal. Lá vai. Espero que vocês tenham gostado. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho! Até mais, pessoal!